Nesse momento, então, nós damos início a mais esta reunião com o objetivo de ajudarmos os nossos irmãos desencarnados que já estão aqui presentes para aprender um pouco mais, estudar junto conosco, pois tanto eles quanto nós estamos nessa caminhada junto ao aprimoramento moral, para que possamos também auxiliar todos esses nossos irmãos que sofrem, que estão aí perdidos, desamparados, que possamos também contribuir para que eles também possam ser ajudados pelas equipes de nosso lar, que estão por aí também, sempre prontas a ajudar naquilo que for de merecimento deles e nosso também, na medida do nosso entendimento, do nosso conhecimento. E assim, damos, em nome de Deus, em nome dos amigos espirituais, nós damos início a mais esta reunião. Que assim seja. Que assim seja. Então, nesse livro, nós estamos vendo o André Luiz fazendo parte de um grupo de trabalhadores espirituais, e ele, então, começou o trabalho na Casa Transitória. A Casa Transitória é um tamanho de uma casa, mas ela tem uma particularidade que ela levanta voo. E quando ele estava apresentando a casa para a gente, receberam uma mensagem da espiritualidade superior, dizendo que no dia seguinte haveria uma tempestade, um fogo regenerador, e eles precisariam tirar a casa transitória daquele local. Que local é esse? Essa casa transitória está num lugar abaixo da crosta, nível vibracional mais baixo que a crosta, que ele chama de treva, uma região de treva. E os trabalhadores da casa transitória saem para fazer socorro numa zona abismal, que ele fala, o abismo, né? Então, nós vimos o socorro que eles fizeram do Padre Domênico, que era conhecido da chefe da casa transitória desde a infância. Ele foi tirado lá da zona abismal, foi deixado ali na zona trevosa. A mãe dele se mostrou, a mãe da última encarnação dele se mostrou, e ele então aceitou o socorro dela e foi levado para a crosta para uma reencarnação compulsória, então. Bom, aí eles foram terminado o resgate do padre, eles foram na beirada lá do abismo, e está lá uma quantidade enorme de espíritos lá. Então, mais ou menos o que a gente entendeu no começo desse capítulo 8, que é chamado treva e sofrimento, então, quando a pessoa desencarna, e ela foi muito ruim, ela cometeu injustiça, ela prejudicou muitas pessoas, bate um remorso e ela fica à mercê das vítimas dela. Então, as vítimas que sofreram na mão da... Vamos dar um exemplo da época da escravidão, vai? O senhor de fazenda que batia, que maltratava, que fazia barbaridade com os escravos, quando desencarna, bate uma drama de consciência. Os escravos, quando desencarnam, eles só pensam em vingança. Então, se tornam os executores da justiça divina. Ninguém dá esse mandato para eles. Mas esse pessoal, então, é o que habita essa região de abismal que ele fala, tá? Então, ali tem aqueles que estão com muito... A gente sente pena deles, né? Na verdade, quando vivos, eles eram injustos. E aqueles que são... parecem espíritos demoníacos, quando vivo, eram as vítimas, e agora revoltado, querendo vingança, se transformam em espíritos demoníacos, né? Então, eles estão ali na beira do abismo, tem um fosso entre ele e onde o pessoal está, tem uma região estreita que daria para ir para lá ou para eles virem para cá, mas espíritos demoníacos, como eu falei, estão ali com chicotes e coisa e não deixam aqueles mais sofridos se aproximarem. Então, foi chamado o padre, que faz parte da equipe da
trabalhador que o André Luiz faz parte, e o padre está conversando com eles. Então, chamando a atenção desses espíritos que estão ali, espíritos demoníacos, né? Vingadores, né? Mas não está tendo muito sucesso, não. Vamos começar a leitura, então, para ver o que vai dar essa conversa aí. Para outro público, as palavras do ex-sacerdote seriam vivas e convincentes. Mas as entidades endurecidas e perversas para quem foram proferidas mostraram-se frias e insensíveis. Fizeram-se ouvir outras vozes em sinistro coro. Basta, basta, fora, fora. Todavia, entre aqueles que nos seguiam atenciosamente o serviço, contemplamos inúmeros rostos angustiados, revelando o pavor que os companheiros lhes causavam. Aumentara-se-lhes o número. Verifiquei, porém, que não havia ali uma só criança. Apenas adultos, jovens e velhos de todos os aspectos. Notava-se que a dissertação de Hipólito lhes fizera enorme bem. Muitos deles vertiam pranto copioso. Contudo, impropérios e maldições cruzavam o espaço. Os malfeitores impertinentes não nos toleravam a presença e cada qual era mais fértil nas ironias selecionadas com o fim de despertar humorismo sarcástico e desprezo na desventurada assembleia. A princípio, impulsos de reação afloraram-me no espírito surpreso. Não seria conveniente que nos organizássemos contra semelhante malta de criminosos? Não seria melhor saltar o óbice visível e arrebatar-lhes as vítimas indefesas? A nosso favor, contávamos com a volitação fácil, e as noções de caridade avivavam-me, justificado instinto de reação. Perante nós, a algumas dezenas de metros, viam-se mulheres desfiguradas pela dor, velhos e moços esquálidos e abatidos. Ninguém fugia ao doloroso aspecto de supremo infortúnio. Semelhavam-se a cadáveres em retorno inesperado à vida, depois de longa permanência no túmulo. Pensamentos de revolta cruzavam-se-me no cérebro. Por que razão o padre Hipólito não respondia à altura? Por que não punir aqueles sicários da sombra que denunciavam refinada cultura intelectual e vigorosa inteligência? Não possuíamos suficiente poder para a repressão necessária? O assistente Jerônimo, percebendo-me o perigoso estado da alma, aproximou-se cautelosamente de mim e falou discreto. André, extingue a vibração da cólera injusta. Ninguém auxilia por intermédio da irritação pessoal. Não assumas papel de crítico. Permanecemos aqui na qualidade de irmãos mais velhos no conhecimento divino, tentando socorro aos mais jovens, menos felizes que nós. Revistamo-nos de calma e paciência. Responder a insultos descabidos é perder valioso tempo na obra de confraternização ante o Eterno Pai. Hipólito não pôde duelar verbalmente, nem a irmã Zenóbia autorizaria qualquer violência a estes infortunados sob pena de relegarmos ao esquecimento sublime oportunidade de praticar o verdadeiro bem. Modifica a emissão mental para que não te falte a cooperação construtiva e guardemos a voz não para condenar, e sim para informar e edificar cristanemente. Reajustei o campo emotivo, rogando a Jesus me conferisse forças para olvidar o homem velho que gritava dentro de mim. Com a evocação ao plano superior através da súplica instantânea, compreensão brotou-me na consciência. Dá uma paradinha, sabe? Vamos lá. Então, o padre que está falando e não está dando resultado, né?
contemplamos rostos angustiados. Então, é como eu falei, quando vivo eram vítima, agora estão aí com problema de consciência, esses rostos angustiados, revelando pavor, porque os que foram vítima quando encarnado, foram vítima, agora são algozes, estão lá com chicote, tirando sarro e não deixa eles nem se aproximarem do grupo de socorro, né? E interessante ali que não havia criança. Então você veja bem que é um caso típico de adulto, né? O adulto tem aquilo de querer mandar, de fazer as vítimas e de se tornar vítima. A criança não tem tanto desse tipo de problema. Então esses são os espíritos que habitam essa região abismal de sofrimento que ele fala, tá? A dissertação do padre fizeram enorme bem no geral, mas o André Luiz está notando que os que foram vítimas quando vivo, que agora são algozes, estão ali fazendo chacota e não estão deixando os outros sofredores se aproximarem, e o André Luiz ficou meio revoltadinho, tá? Então ele falou assim, não seria melhor que a gente se organizasse contra essa malta de criminoso? Então você veja bem, o André Luiz já entrou no julgamento, que nem aconteceu recentemente no Brasil. Teve uma eleição, uma turma daqui falando da turma de lá, que não pode isso, não pode aquilo, vamos fechar a estrada, vamos reagir. André Luiz está fazendo igual, tá? Então ele não está se conformando que esses algozes não estão deixando os sofredores se aproximar, né? Então André Luiz está querendo ir lá e arrebatar as vítimas indefesas, né? Mulheres desfiguradas pela dor, velhos, moços esquálidos, quer dizer, muito magro, abatido, né? Assemelhavam-se a cadáveres que estavam retornando à vida, pareciam um zumbi que estavam ali, entendeu? Por que razão o padre não respondia à altura, já que estão fazendo essa gozação com o padre, tirando sarro? Por que o padre não responde à altura, né? Aí o Jerônimo, que é o chefe da equipe do André Luiz, se aproximou cautelosamente e falou, André, extinga essa vibração de cólera. Isso não está certo. Então, por que não está certo? Nós temos que ter fé, nós temos que ter esperança, nós sabemos que a justiça de Deus não falha. Então, aqueles que são vítimas agora, desencarnado, quando era encarnado, nós não estamos, o André não está julgando quem eles eram quando encarnado. Esses que são algozes agora, estão com chibata, estão tirando sarro, o André não sabia quem eram quando estava encarnado. Então, a justiça divina, Deus é sumamente justo, ele nunca vai errar, tá? E não castiga também. Então, até esses lugares de sofrimento é a ferramenta da espiritualidade para trazer o pessoal para a harmonização, tá? Revistamos-nos de calma e paciência. A irmã não autorizaria qualquer violência, tá? A chefe da casa transitória não autorizaria qualquer violência, tá? Relegarmos ao esquecimento uma sublime oportunidade de praticar o verdadeiro bem. Como então, com o espírito esclarecido, pratica o bem? Ele fica ali vibrando positivamente, mas ele não vai peitar ninguém não, tá? Porque ele tem fé, ele confia na justiça divina, tá? Guardemos a nossa voz, não para condenar, e sim para informar e edificar cristamente. Cristamente, o que quer dizer? Amar os inimigos, tá? Não vai julgar ninguém, não. Vamos continuar a leitura, então, para ver o que vai dar isso daí. Em verdade... Como interpretar investidas de criaturas já de si mesmas tão desventuradas? Antes de tudo, necessitavam de amparo e compaixão. Não haviam recebido ainda, como acontecerá a nós outros, a bênção da fé viva, da conformação aos desígnios da lei eterna, do reconhecimento das próprias necessidades interiores por incapacidade espiritual. Blasfemavam e riam, sarcásticas, desprezavam as dádivas da providência, injuriavam o mestre, esqueciam todas as considerações referentes à ordem divina e ao respeito humano.
Quem éramos nós para convertê-las inopinadamente, se o próprio Senhor lhes tolerava, paciente e amigo, as palavras torpes sem represálias individuais? Não lhes bastaria a limitação lamentável a que se entregavam? No círculo estreito do sofrimento e acoimados pelo desespero, não ultrapassavam a esfera de sensações grosseiras e intentavam inutilmente combater o bem. Verdade é que doía vê-los oprimindo míseras entidades que se ajoelhavam sob nosso olhar, implorando ajuda e libertação. Entretanto, razões ponderáveis existiram, justificando as ligações entre algozes e vítimas, razões que me escapavam naturalmente na hora em curso. Modificaram-se-me as apreciações do primeiro instante. Tomado de súbita piedade, notei que, ao serenarem as ironias dos maus e observando, talvez, que não transpunhamos o obstáculo em serviço de libertação, pintava-se na fisionomia dos sofredores, confessos, a mais pungente ansiedade. Dá outra paradinha aí. Então, olha bem, o André Luiz aceitou a recomendação do chefe da equipe, né? Prestou atenção, tá? E ele viu que é tudo necessitado que está ali, tá? Dignos de amparo, de compaixão, não haviam recebido, como André Luiz, esses trabalhadores, nenhuma oportunidade. E falta a eles essa fé viva de conformação aos desígnios da lei eterna. Então, a fé é isso, é você ter certeza que a lei eterna é infalível, tá? Ela vai acontecer. Então, aquele que foi vítima quando estava encarnado e agora revoltado e algoz, ele não sabe o que ele foi na vida anterior à vida onde ele foi vítima. Então, nós somos espíritos de centenas de vidas, tá? Não sabemos quantas vidas tivemos. Então, numa época eu fui algoz, noutra época eu fui vítima. Numa época eu fui rico, noutra época eu fui pobre, e assim por diante. E isso tudo a caminho da angelitude nós estamos, tá? Então, por isso que eles exaltam sempre essa fé, essa esperança e esse ânimo para servir ao próximo, tá? É o caminho que a gente tem a seguir, então. E então o André Luiz está falando, quem éramos nós para convertê-las, se o próprio Senhor tolerava paciente, amigo, essas palavras torpes, sem represália. Então, eles estão lá naquela região e o Senhor aceita aquilo. O próprio ambiente que eles vivem causa a eles um sofrimento que um dia vai fazer eles caírem na real e analisarem a que ponto eles chegaram, tá? Razões ponderáveis existiriam, justificando a ligação entre algozes e vítima. Então, eu já adiantei para você, aquele que é algoz hoje, quando era vivo na última vida, a gente não sabe, provavelmente, muito provavelmente, ele era vítima. Desencarnou, se revoltou, queria vingança, se tornou algoz. E o que é vítima agora, quando o espírito, quando era encarnado na última vida, provavelmente era o algoz. Então, as situações se inverteram. Agora ele tem um drama de consciência, ele não consegue enfrentar aqueles que foram vítima dele quando ele estava encarnado, e está ali, tá? Fisionomia de sofredores confessos, tá? Então, mais uma ansiedade, querendo o socorro, mais drama de consciência, esses que foram vítima dele estão lá agora como algozes, vamos ver o que dá isso aí, pobre velhinha, que me pareceu desassombrada na fé, examinando os terríveis fatores circunstanciais, estendeu-nos os braços esqueléticos e, na sua antiga concepção religiosa, suplicou-nos: Santos mensageiros de Deus, nosso Pai, dignai-vos retirar-nos do purgatório. Estamos torturados pelo fogo dos remorsos e pelos demônios que nos cercam. Por piedade, salvai-nos. Fortes soluços interceptavam-lhe a voz. Todavia, a venerável anciã continuou: Nossas faltas mal pagas na terra uniram-nos aos espíritos perversos do abismo. Somos pecadores necessitados da purgação.
mas não nos abandoneis à nossa própria sorte. Ajudai-nos, em nome de Jesus, por quem vos suplicamos a graça da salvação. Errei muito, é verdade. Entretanto, meu espírito arrependido implora proteção. Sei que não mereço o descanso do paraíso, mas, ó emissários do céu, por quem sois, concedei-me recursos para resgatar minhas dívidas. Estou pronta. Procurarei aqueles a quem ofendi durante a vida terrestre, a fim de humilhar-me e pedir perdão. De mãos postas a fitar-nos, angustiosamente concluía: não me desampareis, não me desampareis. Mudou-se de algum modo o quadro. A valorosa pedinte encorajou os demais companheiros de infortúnio. Pelos méritos de São Geraldo de Magela, gritou o infeliz, revelando sua antiga condição de católico romano: libertai-nos daqui, salvai-nos do turbilhão infernal, socorrei-nos por amor de Deus. Destacando-se uma das outras, as súplicas proferidas evidenciavam a presença de adeptos de variados credos religiosos conhecidos na crosta, e os espiritistas não faltavam no triste concerto. Determinada senhora de porte respeitável, cabelos revoltos e fundas chagas no rosto, deprecou chorosa: espíritos do bem, auxiliar-me. Eu conheci Bezerra de Menezes na terra, aceitei o espiritismo. No entanto, ai de mim, minha crença não chegou a ser fé renovadora. Dedicava-me à consolação, mas fugia à responsabilidade. A morte atirou-me aqui, onde tenho sofrido bastante as consequências de meu relaxamento espiritual. Socorrei-me por Jesus. Dá uma paradinha aí que tem até espírito aí, tá? Vamos lá. Então, essa velhinha magricela, sofrida, começou a falar com eles. Tem um fosso entre eles, tá? Ela está lá junto aos sofredores, André Luiz com os espíritos socorristas estão do lado de cá. A passagem que tem é estreita e os algozes estão lá de chibata na mão, não deixando ninguém atravessar. Então, ela está pedindo, como o religioso costuma pedir, tá? Retira-nos do purgatório. Provavelmente ela era católica, então ela queria sair do purgatório. Estamos torturados de fogo dos remorsos. Então, como eu interpretei para vocês, na outra, quando era viva, fez coisas que traz a ela muito remorso e ela não consegue sair dessa situação, tá? Nossas faltas mal pagas na terra uniram-nos aos espíritos perversos do abismo. Então, quando vivo, ela não pediu perdão para ninguém, e agora ela está unida aos espíritos perversos aí, os revoltados, tá? Errei muito. Meu espírito arrependido implora proteção. Então, pelo menos ela está reconhecendo que errou, tá? E ela está prometendo que procurarei aqueles a quem ofendi durante a vida. Então, ela está querendo fazer uma reparação, humilhar-me e pedir perdão. Então, essa velhinha fez com que outros se aproximassem também, tá? Não me desampareis, não me desampareis. Mudou-se de algum modo o quadro. Então ela encorajou outro. Chegou então mais um aqui que provavelmente é católico, porque veio falando do São Geraldo de Magela, né? Então havia ali adeptos de variados credos. E os espiritistas, os espíritas, né? Antigamente falava espiritista, também não faltava. Chegou uma senhora bem apanhada, mas os cabelos desagranhados, chagas no rosto. Eu conheci Bezerra de Menezes. Bom, e daí? Minha crença não chegou a ser renovadora. Então, mesmo sendo espírita, mesmo tendo conhecido Bezerra de Menezes, ela não se renovou intimamente. Renovação íntima, né? E por quê? Ela fugia da responsabilidade. Socorrei-me por Jesus. Vamos continuar para ver o que vai dar isso aí. De todos os cantos soavam apelos comovedores. Jamais esquecerei a inflexão das palavras ouvidas. Jovens e velhos, homens e mulheres, em deploráveis condições, prostrados
a reduzida distância, respeitosos e confiantes em virtude das luzes que acendêramos dentro da noite triste. Imploravam o socorro divino, tratando-nos com extrema veneração, como se fôramos legítimos expoentes de santidade. Quando os rogos cresceram, partindo de tantas bocas, os verdugos empunharam látigos sinistros, espalhando vergastadas quase que indiscriminadamente. A maioria dos pobres que se mantinham genuflexos debandou, em passos tão apressados quanto lhes era possível, regressando aos ângulos sombrios do Vale Fundo. Alguns, porém, suportavam os golpes, heroicamente, prosseguindo de joelhos e contemplando-nos ansiosos. Indicando-nos sarcástico, certo perseguidor vociferou estentoricamente: estão vendo? São benfeitores de gravata. Não se atiram à luta em favor de ninguém. Ensinam com lábios, mas, no fundo, são mensageiros do inferno, insensíveis e duros, como estátuas de pedra. Nenhum deles ousa atravessar a barreira para prestar-vos assistência e socorro. Seguiram-se gargalhadas tão escarnecedoras que todo o meu sentimento de repulsa humana aflorou de súbito. Onde estava que não reprimia o provocador? Por que não puni-lo devidamente? Abeirava-me de pleno desequilíbrio mental quando a irmã Zenóbia, temendo talvez pela nossa reação, se voltou tranquila e recomendou: amigos, conservemo-nos em calmo para o trabalho eficiente. Ninguém se conserva nesse abismo de dor sem razão de ser. E possivelmente convicta da necessidade de argumentação mais firme para demover-nos, acrescentou: que seria do cristianismo se Jesus abandonasse o madeiro do testemunho a meio caminho, a fim de entrar em pugilato com a multidão? Permanecemos aqui em tarefa consoladora e educativa. Não o esqueçamos. O serviço de punição dos culpados virá de mais alto. A referência despertou-nos de pronto para o caráter elevado da investidura. As almas efetivamente superiores possuem o dom de projetar-nos o espírito em zonas sagradas da vida, reintegrando-nos na corrente inspiracional das forças divinas que sustentam o universo. Dá uma paradinha. Vamos lá. Imploravam socorro divino, eles queriam um milagre, né? Os sofredores, né, que estavam ali, tratando-nos com extrema veneração. Então tinha o fosso, tinha uma passagem estreita, os socorristas estão do lado de cá. Do lado de lá estão aqueles sofredores. E os verdugos empunhavam chibata, né? E resgatado em todo mundo, chibatado em todo mundo, indiscriminadamente. A maioria dos pobres permanecia de joelhos, tá? Outros se debandaram, voltaram lá para as furnas, lá para longe de onde estava a equipe de socorro, com medo das vergatadas, das chibatadas, tá? Alguns, porém, suportavam heroicamente as chibatadas, né? Mas nenhum deles ousava atravessar a barreira. A barreira, a passagem era estreita, os verdugos estavam todos ali, eles não conseguiam passar, tá? Então, ninguém conseguia passar para eles poderem prestar socorro, né? Assistência, né? Então, abeirava-me de pleno desequilíbrio mental o André Luiz de novo, perdendo a paciência, né? Quando a irmã Zenóbia recomendou para a equipe: amigos, conserve-se em calma para o trabalho eficiente. Ninguém conserva nesse abismo de dor sem razão de ser. Não vacila na fé, não. A justiça divina não falha. Se eles estão lá, tem motivo. Vamos ficar firme do lado de cá. Que seria do cristianismo se Jesus abandonasse a cruz e saísse no pugilato, saísse dando porrada em todo mundo, na multidão lá no dia que ele foi crucificado? Então, a punição dos culpados virá de mais alto. Não vamos
nos tornar executor da justiça divina, não, tá? A justiça divina não precisa de nós como executor, não. Então, as almas superiores possuem o dom de projetar-nos o Espírito em zona sagrada da vida. Então, inspiração das forças divinas sustentam o universo. Tá tudo certo. Aguenta firme aí, a Zenobia está falando, tá? Vamos continuar a leitura. A hora não comportava qualquer dissertação mais longa. A respeito das obrigações que deveríamos desempenhar. Sem perda de tempo, a diretora da casa transitória entrou em combinação com os auxiliares que havia trazido, desenrolando extenso material socorrista. Iam as providências em meio quando vários grupos de infelizes tentaram vencer o obstáculo, ansiosos por se reunirem a nós outros, mas os verdugos, agindo solertes, golpeavam-nos cruelmente, empenhando-se em luta para precipitá-los ao fundo do fosso tenebroso, do qual fugiam as vítimas tomadas de visível terror. Ativa, delicada, Zenobia determinou que fossem lançadas faixas luminosas de salvação do outro lado, no propósito de retirarmos o número possível de sofredores de tão amargurosa situação. Todavia, a ordem seguiu-se de odiosa represália. Os gênios diabólicos fizeram-se mais duros. Acorreram míseras almas aos magotes, buscando agarrar-se às extremidades resplandecentes, descidas na margem oposta, como bordos de acolhedora ponte de luz. No entanto, multiplicaram-se golpes e pancadas. Entidades perversas em grande número continham os aflitos prisioneiros, impedindo-lhes o salvamento com manifesto recrudescimento de maldade. Nosso esforço persistiu por longos minutos, ao fim dos quais, observando que redundavam inúteis, apenas favorecendo a dilatação da agressividade dos algozes, a irmã Zenobia, mantendo-se em grande serenidade, determinou fosse recolhido o material utilizado para os trabalhos de salvação. As rogativas chorosas das vítimas casavam-se a frases injuriosas dos verdugos, confrangendo-nos o coração. Após a recomposição do material improficuamente utilizado, a devotada orientadora acenou para um servidor que lhe trouxe pequenino aparelho, destinado à ampliação da voz, e falou, pausadamente, na direção do abismo. Irmãos em humanidade, reine conosco a paz divina. Sua palavra adquire impressionante poder de repercussão. Ecoava longe, como se fosse endereçada às almas que porventura se mantivessem dormindo a consideráveis distâncias. Sem qualquer demonstração de impaciência ou desagrado, continuou. Regozijei-vos, ó corações de boa vontade, e confiai, sobretudo, na proteção de nosso Senhor Jesus. Dilaceraram-se-nos vossas dores. Tocam-nos de perto as incompreensões e sofrimentos a que vos entregastes, apartados na lei divina. E se não atravessamos o fosso negro na tentativa suprema de salvar-vos temporariamente do mal, é que somos igualmente companheiros de luta sem imunidades angélicas, detentoras de possibilidades limitadas no amparo aos semelhantes. Alegrai-vos, porém, e aguardai confiantes, porque se manifestará em vosso benefício o fogo consumidor nesta região menos feliz, onde tantas inteligências perversas tripudiam sobre os mandamentos do Pai e menosprezam-lhes as bênçãos de luz. Amanhã mesmo demonstrar-se-á o supremo poder. Fez pequena pausa e prosseguiu. Dá uma paradinha que tem muita coisa aí já para a gente comentar. Vamos lá. Então, quando a Zenobia viu aquela situação, aquele pessoal do lado de lá tinha um fosso entre eles, ela mandou desenrolar extenso material socorrido. Deve ser alguma ponte, alguma
Eu imagino quando um avião faz um pouso forçado, eles soltam um escorregador inflável. Eu acredito que é alguma coisa desse tipo que ela pôs sobre o fosso para ver se aqueles sofredores conseguiam atravessar, tá? Mas os verdugos que estavam com o chicote, eles golpearam cruelmente, tá? Começou, então, a coisa ficou feia ali, tá? Para precipitá-los ao fundo do fosso, não deixava ninguém ser socorrido, não. Então, a Zenóbia mandou lançar faixas luminosas de salvação para outro lado, mas os gênios diabólicos se fizeram mais duros ainda. Multiplicavam-se golpes, pancadas, a coisa ficou feia por ali, tá? Nossos esforços persistiu por longos minutos, observando que era inútil, não estava dando resultado, tá? Zenóbia, então, mandou recolher o material para a salvação e pediu um aparelho. Deve ser um tipo de um megafone, mas é um aparelho pequeno, é alta tecnologia que tem na espiritualidade, né? Então, com esse megafone, ela começou a falar com o intuito de ser entendida por aqueles que estavam distantes do fosso. Porque quando começou a dar a chibatada, nós vimos que muitos deles recuaram mais para longe da onde eles estavam. Então, com esse aparelho, ela falou em geral, para todo mundo, tá? Sua palavra endereçada às almas que se mantinham dormindo a consideráveis distâncias. Então, tem aqueles que vieram e afastaram, mas tem aqueles que estão dormindo do lado de lá, tá? Então, ela falou no geral. Quando ela falou, toca-nos de perto as incompreensões, os sofrimentos, que vos entregasses apartado da lei. Então, ela não está falando que ninguém ali é vítima, tá? Vocês se entregaram e toca-nos. Nós estamos tocados com o sofrimento de vocês. Não atravessamos o fosso negro. É que somos igualmente companheiros de luta. Então, nós não temos imunidade angélica para atravessar. Se a gente fosse atravessar, a gente iria apanhar também. Então, por isso que estamos do lado de cada fosso. Mas alegrai-vos, porque se manifestará em vosso benefício o fogo consumidor. Então, a Zenóbia foi avisada que no dia seguinte esse fogo consumidor viria. Então, essa organização, do jeito que está, esse pessoal com a chibata, fazendo esse pessoal sofrer aí, vai sofrer as consequências desse fogo regenerador. Então, com esse aparelho, ela falou no geral, para os algozes, para as vítimas e até para aqueles que estão conformados dormindo lá no cantão lá. Vamos continuar a leitura, então. Ela fez pequena pausa e prosseguiu. Faz mais de um lustro que a casa transitória de Fabiano persevera nessas zonas de treva e sofrimento, convocando almas perdidas ao aproveitamento da bendita oportunidade do recomeço, através do trabalho dignificador em cujas bênçãos há sempre recursos de apagar as manchas do pretérito, regenerando seus caminhos do porvir. Há cerca de 2000 anos, ensinamos o bem e a verdade, preparando corações para o futuro redentor. Se é inegável que muitos irmãos se valeram de nosso concurso humilde, aceitando o remédio para a restauração, a maioria de vós outros sempre nos fugiu à influência, desdenhando-nos o socorro, abjurando-nos a colaboração, desprezando-nos os serviços, favorecendo a discórdia e a perseguição e oferecendo-nos obstáculos de toda sorte. Entretanto, meus amigos, o pouso de Fabiano ainda se coloca ao vosso dispor até amanhã, durante as primeiras horas. Ante a grave inflexão daquela voz e considerando talvez o teor do aviso, calaram-se as bocas pervertidas e desequilibradas. Os mais perversos passaram a contemplar-nos entre o receio e a interrogação. Então a coisa pegou para o lado dos algozes também, tá? Então essa fala da Zenóbia aí fez todo mundo prestar atenção, tá? O que ela disse? Ela disse que faz um lustro, 5 anos, né? Que a casa transitória está ali naquela região. Persevera nessa zona de treva e de sofrimento,
tentando dar a eles uma oportunidade de recomeço, através do trabalho dignificador. Então, não vai ter o milagre do Espírito Santo, não, vão ser recolhidos, não. Mas a casa está ali oferecendo oportunidade de recomeço. Quem quiser recomeçar, então, tá? Há cerca de 2000 anos que essa organização de espíritos, de equipe espiritual, funciona, tá? Ensinamos o bem e a verdade. Então, logo depois da desencarne de Jesus, vocês vão lembrar no Evangelho que Jesus falou assim: eu vou ao Pai, vou preparar um lugar para vocês. Então, olha o lugar que Jesus preparou, essa equipe de espíritos que está trabalhando, essa casa transitória, as cidades espirituais. Provavelmente isso tudo não existia ainda quando Jesus veio para cá, porque essas palavras de Jesus estão no Evangelho. Vou ao Pai, vou preparar um lugar para vocês. Então, quando a gente desencarna, a gente encontra tudo isso. Equipes espirituais para nos socorrerem, nos esclarecerem, nos darem a oportunidade de a gente se regenerar pelo trabalho, tá? Então, aceitando o remédio, que a gente aceite o remédio para a nossa restauração. E ele está falando, no geral, vocês aí, que estão aí, nos fugiram à influência. 5 anos que nós estamos aqui nessa região e vocês estão fugindo. Vocês estão favorecendo a discórdia, a perseguição. A casa transitória está ao vosso dispor até amanhã, às primeiras horas, porque o fogo regenerador vai vir, tá? Os mais perversos ficaram, opa, que negócio é esse? Fogo regenerador, a casa vai embora. Estão prestando atenção, estão raciocinando. Vamos continuar a leitura, então. Depois de curto intervalo. Zenóbia prosseguiu fundamente emocionado. Não lutamos corpo a corpo com a ignorância audaciosa e infeliz, porque a delegação que o Mestre nos confiou traça-nos deveres de amor e não de porfia. Fomos designados para ministrar o bem e lamentamos que irmãos horrivelmente desventurados nos ofereçam resistência, mergulhando-se no pântano da revolta pessoal. Não temos, porém, qualquer palavra condenatória. Os que tentam escapar às leis eternas são bastante infortunados por si mesmos. Amarga-se-lhes a colheita da triste semeadura. Gastarão longo tempo extraindo espinhos envenenados, introduzidos por eles próprios ao coração, porque combatê-los se estão vencidos desde o primeiro repto à divindade? Por que torturá-los se permanecem perseguidos pelos fantasmas criados pela própria rebeldia e insensatez? O poderoso Senhor, porém, que ama os justos e retifica os injustos, fará com que amanhã suma neste céu a tempestade renovadora. O asilo de Fabiano receberá criaturas de boa vontade, dentro das horas próximas. Todavia, será inútil procurar-lhe o socorro sem modificação substancial para o bem. Sofredor algum será recolhido tão só porque implore abrigo com os lábios. Nossa casa de paz cristã é igualmente templo de trabalho cristão, e a hipocrisia não lhe pode alterar o ministério santificador. Nossas defesas magnéticas funcionarão rigorosas e apenas de corações sinceramente interessados na renovação própria em Cristo Jesus. Serão portadores de senha indispensável ao ingresso. Debalde rogarão socorro às entidades endurecidas no crime e na indiferença. Os algozes fixavam as vítimas com expressão odiosa. Dá uma paradinha aí, tá? Então, olha o cheque-mate que ela deu, tá? Porque a delegação que o Mestre nos confiou traça-nos deveres de amor. Eles não estão lá para combater ninguém, não. Eles estão ali amorosamente, tá? Então, esses irmãos horrivelmente desventurados, que oferecem resistência, mergulhando eles mesmos no pântano da revolta pessoal, tá? As leis eternas são tranquilas. Por quê? Porque eles são infortunados por eles mesmos. Eles mergulharam no pântano da revolta. Gastarão longo tempo extraindo espinhos envenenados, introduzidos por eles mesmos no próprio coração.
Por que nós vamos combatê-lo, entrar em luta com eles? Eles mesmos são os que vão fazer o sofrimento deles. Eles estão pondo espinhos no coração deles, tá? Não precisa combatê-los, não precisa torturá-los. O poderoso Senhor fará com que amanhã, nesse céu onde está a casa transitória, a tempestade renovadora. O asilo vai receber criaturas de boa vontade. Todavia, vai ser inútil procurar socorro sem uma modificação substancial para o bem. Sofredor algum será recolhido só porque implore com os lábios. Então, eles vão ter defesas magnéticas que vão funcionar. Apenas os corações sinceramente interessados na renovação serão socorridos, tá? Eles são como se tivessem uma senha indispensável para ingressar na casa transitória. Vamos continuar a leitura, então, que estamos no finzinho. A irmã Zenóbia, contudo, prosseguiu intrépida, dirigindo-se especialmente aos infortunados. Suportai os verdugos cruéis por mais algumas horas e valei-vos da oração para que não vos faltem energias interiores. Não temos necessidade da luta corporal, nem da defensiva destruidora, e sim da resistência que o Divino Mestre exemplificou. Tolerai os inimigos gratuitos do bem, desesperados e infelizes, que nos perseguem e maltratam, orando por eles, porque o poder renovador se manifestará, convidando por intermédio do sofrimento a que se arrependam e se convertam. Em seguida, expressando otimismo e felicidade nos olhos lúcidos, a orientadora ergueu comovente súplica pelos habitantes do abismo, a qual acompanhamos com lágrimas de emoção. Semblantes angustiados seguiam-nos, atentos na outra margem, enquanto os impertinentes adversários da luz guardavam silêncio. Entre mentes, os encarcerados na dor continuaram implorando auxílio, mas, atendendo às determinações da irmã Zenóbia, apagamos as luzes, pondo-nos de volta. Dá uma paradinha, que é muito interessante essa parte aqui. Então, foram embora sem socorrer ninguém, tá? Mas o que ela está falando, então? Suportar os verdugos. Ninguém sofre sem merecimento. Se você acha que você não merecia porque você só lembra da vida que você teve, você não sabe quantas vidas para trás você teve. Suportar os verdugos. Valei-vos da oração. A oração não é um refrigério para o sofrimento, tá? Não precisa luta corporal, nem defensiva destruidora, e sim a resistência que o Divino Mestre exemplificou. Jesus não devia nada. A pregação dele era de amor, de tolerância, e veja quanto ele sofreu. Mas ele não reagiu. Tolerai os seus inimigos, orando por eles. Olha Jesus aí de novo, orai pelos inimigos. Amar os vossos inimigos. O poder renovador se manifestará, convidando por intermédio do sofrimento. O sofrimento não é de graça, tem um propósito, não é castigo. Então, o sofrimento é um poder renovador, tá? Ergueu comovente súplica, então ela e o pessoal fizeram uma prece de encerramento. Os encarcerados na dor continuaram lá, implorando auxílio, mas seguindo as determinações da chefe da Zenóbia, apagaram as luzes e se puseram de volta para a casa transitória. Vamos encerrar o capítulo, então. De outras vezes... Ao término dos incidentes que me surpreendiam, eu conservava uma imensidade de indagações no cérebro ágil e curioso. Agora, todavia, regressava tristemente. A extensão da luta compungia-me o ser. Os padecimentos da ignorância, de fato, não tinham limites e todo abuso do livre-arbítrio individual encontrava punição espontânea nas leis universais. Certo, em diferentes lugares, outros abismos como aquele estariam repletos de vítimas e verdugos. Ah, também eu guardava no vaso do coração todos os ressaibos das vicissitudes humanas. Também eu sofrera muito e havia feito sofrer. Reminiscências vigorosas da existência carnal jaziam vivas em mim.
de alma voltada em silêncio para o Cristo de Deus, meditei sobre a grandeza de seu sublime sacrifício, pensando nos cruéis perseguidores e nos pobres perseguidos do vale escuro, perguntava ao Senhor na intimidade do coração frágil e oprimido, por quem deveria eu chorar mais intensamente? Legal, né? Então, estão voltando para a casa transitória sem conseguir socorrer ninguém, tá? Então, encerramos o capítulo 8. É triste. Toda tentativa não conseguiram. Porque o abuso do livre-arbítrio individual encontra punição espontânea nas leis universais. Então, não adianta você querer lutar com aqueles verdugos que estão lá com chibata e aqueles que estão lá moídos pelo remorso. Está difícil, né? Mas a palavra da Zenóbia pegou legal para todo mundo prestou muita atenção. O próprio André Luiz, no final do capítulo aqui, se pôs a refletir na vida passada dele, o que ele tinha feito, né? Quer comentar alguma coisa, Zé? Terminamos o capítulo 8, então. Eu acho que o nosso livre-arbítrio, praticamente, se a gente escolhe um caminho desvirtuoso e prejudica muitas pessoas, né? Vai passar por esse tormento aí do outro lado, né? Eu vou citar um problema que aconteceu comigo para demonstrar mais ou menos como que o lado perverso da pessoa que usa né, de forma errônea o seu livre-arbítrio, né? Eu sofri uma agressão, tá? Do meu patrão, da qual eu fui mandado embora, né? Ele alega justa causa, mas na verdade não foi nada, foi só não foi nada de tão grave assim que justificasse isso. Mas ele me agrediu, ele partiu para cima de mim de forma violenta, como se fosse um cachorro, entendeu? Um animal praticamente indomável, né? Mordeu minha orelha, né? Causando um ferimento. Mas eu não, entendeu? Em nenhum momento eu quis revidar, entendeu? Blasfemei só, falei, xinguei e tal. Mas não cheguei a agredir ele da forma como eu recebi essa agressão, né? Então tá aí um exemplo que demonstra como que o mau uso do livre-arbítrio, né, por parte do ser humano, em prejudicar o outro de forma perversa, acaba perpetuando isso do outro lado dessa forma, né, com a alma ali, né, os espíritos ali torturados ali, os outros não deixando passar e querendo ser ajudado, entendeu? É um relato, né? Então, a gente, nesse mundo de provas e expiações, a gente vai passar por provas e a gente vai sofrer expiações. Então, você não ter revidado foi muito interessante, porque se você revidasse, então uma coisa tomaria outra proporção. E ele provavelmente tem advogados e processo, acabaria no fim das contas o César, que é menos afortunado na vida, acabar numa prisão. Olha, então você suportou, não tinha razão de ser, ora por ele, tudo bem, pô, não sei o que aconteceu lá atrás, por que eu estou passando por isso agora, né? Vamos aproveitar essas lições que a gente está aprendendo, sim, né? Então, não vou reagir, não. A própria insensatez dele vai ser o castigo dele. Um dia o remorso vai ver, esse cara vai ver o que ele fez, que ele não poderia ter de maneira nenhuma feito o que ele fez, né? Então, você está de parabéns, tá? Eu não sei se eu teria a cabeça fria que você teve, não, tá? É difícil, sabe, Barana? É difícil você manter um controle emocional diante de uma agressão tão
violenta como essa, entendeu? Mas com certeza eu tive, assim, intuições e com certeza muitos irmãos que têm simpatia por mim intercederam para que eu não tomasse uma atitude mais grosseira, né? E que poderia vir a causar um prejuízo até muito maior do que isso, né? Mas com certeza, como você falou, ele vai ter, né, o remorso, vai bater o remorso nele, entendeu? E isso vai doer muito nele, com certeza, consequência da atitude dele, entendeu? Não só com ele, mas com outras pessoas que ele também prejudicou, né? Pode ser que demore, tá? Mas um dia ele vai ter que fazer um ajuste de conta. Não sei como vai ser. Provavelmente não vai ser muito bom, não. Com certeza, ele vai... Obviamente, Bariano, ele vai estar na mesma situação desses nossos irmãos aqui que a gente leu. Ou vai estar naquele poço de lama, ou vai estar lá nesse poço aí, implorando perdão, implorando misericórdia para que ajude ele, entendeu? É um dos destinos, né? Não sei. Então, seja qual for, é terrível, né? Então, Então a gente tem que estar, então, orando até para os que nos causam injustiça, né? É difícil. Como eu disse, eu não sei como eu reagiria, não, tá? Eu sou meio esquentadinho, viu? Eu também, Bariana, mas só que nesse momento, você vê como que através do conhecimento, né? Isso. Do estudo, a gente vai ter um pouco mais de entendimento da situação e também dando condições para que num momento desse você tenha intercedência de alguns irmãos que têm simpatia por você e vai lá e sopra no seu ouvido e fala, não, sai. Então, isso acontece com quem ora, né? Eu sei que você, a tua família, tem o costume de fazer o evangelho no lar, pedir a proteção, e nessa hora a proteção consegue o canal para influir, entendeu? Então tá de parabéns, não? Nesse momento sim, mas eu não sei, talvez, porque é complicado você ser agredido dessa forma e sair e não revidar de uma outra forma um pouco mais violenta a agressão que você sofreu, né? É complicado, é meio difícil. Vou falar para você que, não, hoje nossa, deu um passo magnífico na minha vida, né? Eu não revidei. Mas pode ser que em outra ocasião, sei lá, não que isso venha a acontecer, mas pode ser que eu acabe deixando ou entrando em sintonia com o que está com ele, tomar outra pessoa, né? No caso, estou falando, né? Entrar na mesma sintonia e acabar deixando que o impulso venha, né? Antes de dar aqueles 5 minutos de tempo e segurar, né? Para não reagir. Eu estou como uma pulga atrás da orelha e eu acho que quem está acompanhando esse estudo também tá? Dia seguinte vai vir um fogo regenerador. Vai ter que tirar a casa transitória daí. Não conseguir atender ninguém. Vamos ler um pedacinho só do capítulo 9, Louvor e Gratidão, para ver como começa esse capítulo aí. Porque, sei lá, tá estranho. Vai vir um fogo regenerador, tem que tirar a casa, não conseguiram salvar ninguém. Lê um pouquinho do capítulo 9 para nós aí, César. Você tem aí, né? Embora os resultados... Embora os resultados de nossa visita ao abismo fossem aparentemente mínimos, sentíamos-nos confortados e satisfeitos. De volta, ladeando pântanos e guardando a mesma severa atitude de vigilância, ao considerar possíveis surpresas do caminho, fizemos todo o trajeto em profundo silêncio. Aproximando-nos, porém, do Instituto, após atravessar a zona perigosa, a irmã Zenóbia tomou a palavra, agradecendo-nos em tom comovedor. Depois de carinhosas expressões de reconhecimento, acentuou jubilosa. Felizmente, nosso trabalho foi abençoado e profícuo. Os cooperadores novos estranharão, talvez, a minha afirmativa
lembrando sem dúvida que as faixas de salvamento voltaram vazias. No entanto, algo ocorreu de mais importante, que é a eventualidade de trazermos compulsoriamente conosco alguns irmãos infelizes. Refiro-me à semeadura das verdades eternas nos corações ignorantes, à ministração da esperança aos desalentados e tristes. Não somos apologistas da violência, mas semeadores do bem, e a base natural da colheita segura é a sementeira cuidadosa. Os ensinos edificantes lançados ao solo do entendimento abrem horizontes novos e claros à investigação mental dos necessitados e sofredores. Muitos deles ainda esta noite cultivarão os princípios renovadores recebidos em processo intensivo no campo interno, e amanhã provavelmente estarão em condições vibratórias adequadas à internação em nosso asilo. Mais desejável para nós é que todos caminhem utilizando os próprios pés, para que, de futuro, em meio aos serviços naturais da regeneração, não se declarem vitimados por ações de arrastamento. Em todos os lugares encontraremos a compaixão e a justiça de Deus. Então tá bom aí. É isso que eu estava com a pulga atrás da orelha, tá? Então, os resultados foram mínimos. Não conseguiram tirar ninguém de lá. Então, quando atravessaram a zona pantanosa, que estava próximo da casa, numa região de maior segurança, a Zenóbia tomou a palavra e falou: nosso trabalho foi abençoado e profícuo. Quer dizer, ela considerava que o trabalho rendeu muito. Então, os mais novos devem estar estranhando o que eu estou falando. Não conseguimos socorrer ninguém, como é que foi profícuo esse trabalho? Então, não somos apologistas da violência. Nós não fomos lá para lutar com ninguém, não. Nós fomos lá por semente do bem. E a semente foi muito bem plantada, então nosso trabalho foi muito bem feito. Então, ela está considerando que foi um excelente trabalho, tá? Muitos deles, ainda essa noite, vão cultivar a semente que nós pusemos lá. E amanhã, provavelmente, vão estar em condições vibratórias adequadas à internação na casa transitória. Então, amanhã, antes do fogo, muitos deles provavelmente vão nos procurar. Por quê? Porque plantamos uma semente. Não reagimos, não brigamos com ninguém, a semente está lá. Durante a noite, essa semente vai frutificar. Que todos caminhem utilizando os próprios pés. Não precisou tirar ninguém compulsoriamente. Eles vão vir por vontade deles mesmo, tá? Bom, deu o horário já. Era isso que eu queria, então, porque eu estava encafifado, né? Como é que foram lá, fizeram todo esse trabalho e não trouxeram ninguém? Mas então está explicado, tá? Não foram lá para brigar, não foram lá para tirar ninguém na marra, não. Foram lá plantar semente. Agiram corretamente e ela está considerando que foi um excelente trabalho. Agora vamos deixar a noite passar, vamos ver amanhã cedo o que vai acontecer. Legal, César? Legal. Foram lá deixar uma sementinha lá para que ela... Deixaram a sementinha para que ela germine, né? Aí na manhã seguinte vamos ver aqui o que vai sair dessa semente, né? Então, é assim que o cristão deve agir, entendeu? Você faz sua oração, você não reage, você fica até com compaixão daquele que está vitimando você, porque você, com teus estudos, você sabe qual vai ser o futuro dele, né? O que a gente estava conversando, né? Sim. Legal. Eu acho que esse comecinho do capítulo 9 encerrou legal a nosso papo de hoje, viu? Nossa. Você quer encerrar já? Falta 1 minuto para as 9. Você quer... Não, vamos encerrar então, que nós já começamos um pouquinho mais cedo também. Tá Passar certo. muito de 1 hora também, o pessoal perde a paciência com a gente. Tá bom. Vamos lá então. Nesse momento, então, nós agradecemos pela oportunidade dessa reunião, agradecidos pelas explicações, agradecidos por toda a ajuda que recebemos também, e que agora esses nossos irmãos já esclarecidos um pouco, possam agora
serem conduzidos e acompanhar esses irmãos até as escolas da espiritualidade, onde lá terão um pouco mais de ensinamento, terão um pouco mais de entendimento sobre outros assuntos além desse, e se derem condições também de serem auxiliados naquilo que buscam, o remédio, o lenitivo que precisam para se restabelecerem novamente. E de nossa parte, que tenhamos uma boa noite de sono, refazimento de físico tranquilo, para despertar plenos e refeitos para mais um dia, da qual iniciaremos bem e terminaremos também da mesma forma, sempre confiantes na justiça e no amparo de Jesus e dos seus trabalhadores incansáveis que sempre estão aí, nos inspirando, nos dando força para seguir em frente diante de tantos obstáculos. E assim, em nome de Deus, em nome de Jesus e da equipe de trabalhadores do nosso lar, nós encerramos mais esta reunião. Que assim seja. Que assim seja.